Olá, amado, bom dia para todos. Na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema de hoje é, como você pode ver aí, a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. A cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. O autor da tua vida, a cruz não conseguiu vencer. Oramos ao Senhor nesta manhã de hoje. Vamos iniciar essa palavra, essa live gostosa com vocês, falando da cruz. Então nessa manhã eu quero desejar a todos a paz, no nome do Senhor Jesus. Querido Deus, eu peço ao Senhor nessa manhã de hoje que venha ter misericórdia de cada um de nós, pobres e pecadores. Deus, nós sabemos a maior luta a ser travada foi naquela cruz do Calvário, aonde a vitória foi nos concedida. A cruz foi algo, Deus, crucial na tua vida. A cruz na vida do seu filho foi uma arma que tirou naquele momento a vida dele. Então nós estamos aqui para lembrar da tua morte naquela cruz. E sabemos, ó Deus, que o Senhor está presente comigo nessa manhã, com aqueles que vão estar participando. Acreditamos, Deus, que o Senhor irá fazer diferença em nossas vidas na manhã de hoje. Eu creio, Senhor, que o Senhor está trabalhando na vida de muitos que serão libertados através da tua palavra, muitos que serão salvos através do Senhor Jesus, porque só o Senhor salva, só o Senhor cura, só o Senhor liberta, só o Senhor é o Redentor que vive para todo sempre. Eu creio nisso, Deus. Os céus acreditam na salvação, a terra, muitos creem na salvação. O mar, tudo que há, acredita na força do teu poder. Então nessa manhã de hoje eu quero reverenciar o Deus que merece a honra, a glória, o louvor, o domínio. O Deus que tem que ser louvado de geração a geração. O Deus que precisa ser exaltado entre as nações, que deu o seu único filho para sofrer, para morrer ali na cruz. Então, em teu nome, Senhor, eu te agradeço. Amém e amém. Querido, nessa manhã eu serei polêmico, mas porém o que eu vou falar está dentro da Bíblia, base bíblica. Eu não vejo base na Bíblia para uma adoração à cruz como se vê no dia de hoje. Pegaram a cruz e colocaram ela como um símbolo de olhar para ela como fosse algo importante. A cruz foi aonde Jesus morreu. A cruz foi o símbolo de uma arma que antes de Cristo não se falava na cruz. Por Jesus passar por ela, ela virou comércio. Hoje se faz brusas, hoje se faz aí chamado tal do crucifixo, que existiu lá no século XVIII com a indulgência. Essa cruz, a qual nós vemos nos dias atuais sendo comercializada, ela surgiu no século XVIII com a Igreja Romana. Ela é nada mais, nada menos do que um comércio. A cruz não teve poder sobre o mestre, onde tudo começou.
A maior batalha foi travada na cruz. A maior guerra foi travada na cruz. A Bíblia nos diz que lá naquela cruz, o Senhor levou sobre si os meus pecados, as minhas transgressões, levou os seus pecados, as suas transgressões, as suas dores, as suas enfermidades naquela cruz. A cruz é um símbolo que representa hoje, para mim, quando eu lembro da morte de Cristo. Eu não consigo olhar para a cruz e ver como os muitos vê hoje. Quando eu olho para aquela cruz vazia, eu vejo que Cristo não está mais ali. A lembrança que me traz a memória da cruz é que Cristo ali não está. Que Cristo ali travou a maior batalha para fazer do teu povo um povo vencedor. É a única forma que eu consigo olhar para a cruz. Na década de 90, um grupo chamado Altos Louvores cantava um hino que dizia assim: mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Por quê? Ali os romanos, levando Jesus na cruz, acharam que iam conseguir vencer. Porque a morte de cruz naquela época era algo normal, era algo comum, mas não preparado para os romanos. Aquela cruz normalmente servia para os judeus. Ali os judeus eram levados à cruz e eram levados até a morte. Não foi algo inventado por causa de Jesus, não, era algo comum. Algo comum que acontecia no Oriente Médio. Ali você só não via naquela cruz morte de romanos. Apesar de não ter sido os romanos o criador da morte da cruz. Mas eles copiaram e muito bem. Portanto que naquele dia que Jesus estava na cruz, ele não estava sozinho. Havia mais 3 homens. Mais 2 homens ao lado dele. Era comum eles pegarem 5, 6, 7, 8, 9 pessoas e colocar na cruz até a morte. Isso era algo muito comum. Mas no dia de hoje começaram a comercializar a cruz como se ela fosse algo santo, algo purificador, como se a cruz tivesse o poder de vencer Satanás. Há algumas liturgias por aí que as pessoas pegam até a cruz e para expulsar demônio. A cruz não tem esse poder. A cruz, ela deve ser vista e olhada como um símbolo que não venceu Jesus. Não como muitos vêem nos dias atuais. Não como um símbolo de algo formidável. Porque queira ou não, a cruz foi um dos instrumentos, juntamente com os romanos, que levou Jesus a sofrer. Aquela cruz fica a marca da nossa vitória. Porque Jesus ali estava. Senão a cruz não ia ser lembrado de forma alguma. Lendo Mateus 27, no versículo 40, dizendo assim: e dizendo, tu que destrói o templo em 3 dias e reedifica, salva a ti mesmo. Se és filho de Deus, desça da cruz. A gente vê aqui os próprios romanos debochando dele na cruz. Tu não diz ser filho de Deus? Desça aí dessa cruz. Salva você e os outros. Aí no 41, da mesma maneira também,
os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, anciãos, fariseus, escarnecia e dizia: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se, ó Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Confirmou em Deus, livre agora-se. Ó ama, porque disse: sou eu filho de Deus, e o mesmo lhe lançará também o rosto e salteadores que com ele estava crucificado. Havia com ele salteadores, homens malfeitores. A cruz não conseguiu vencer ali o nosso Criador. A cruz é para você olhar para ele e dizer assim: olha, ele não está aqui. A cruz é uma arma que tira a vida do mestre e de muitas outras pessoas. Ela é um símbolo, porém, que está vazia. Jesus sofre, Jesus padece ali naquela cruz do Calvário, por mim e por você. E por que hoje se criou em volta da cruz algo que não tem como? Não tem como você dizer que a cruz é santa, que a cruz é formidável. Olha para ela e diz: você não venceu o autor da minha vida. Pegaram Jesus e levaram agora morto e colocaram em um túmulo. Mas a palavra de Deus diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou para provar que nem a cruz, nem o túmulo tinha poder sobre a vida dele. Ele provou ali verdadeiramente ser não só o rei dos judeus, mas o rei da nossa geração. A morte da cruz nos trouxe privilégio. Privilégio esse que nós era como ovelha desgarrada. Mas ele nos resgatou para o Pai. Privilégio esse que ele nos trouxe a uma comunhão com Cristo. A cruz não vence o autor da vida. O túmulo, a morte, não vence o autor de nossas vidas. Olhando para a cruz e dizer: você não conseguiu vencer. Você não teve poder e autoridade sobre o meu Criador. Você não teve nenhum resplendor sobre ele. E eles zombavam, eles debochavam. Diz tu, seu filho de Deus, e não consegue descer dessa cruz? Querido, Jesus passou ali naquela cruz toda a desonra que você possa imaginar. Cuspiram na tua face, zombaram dele, colocaram sobre a tua cabeça uma coroa. Ninguém gosta de lembrar de algo que te fez sofrer. A cruz foi o símbolo do sofrimento de Cristo. A cruz foi o símbolo da dor de Cristo e da nossa redenção. Através da cruz, aonde Cristo estava crucificado, o povo de Deus foi resgatado. Mas não pela cruz. O resgate vem pelo Filho de Deus. A cruz foi um instrumento usado para tirar a vida dele, não para nos resgatar. Eu já vi hinos que dizem que a cruz nos resgatou. Já vi hino, pregação que diz: irmão, glorifica
A cruz, é que a cruz, não. A cruz foi um instrumento que tirou a vida de Cristo. Criado ali para a morte. Todos que estavam na cruz eram pessoas de péssimo caráter. A cruz simbolizava isso. Se você vai morrer na cruz é porque você fez algo de ruim. Eu então não posso olhar para a cruz hoje e achar nela respaldo para minha libertação. Mas quem esteve ali, que foi Jesus, quem esteve ali, que morreu por mim, sim. A morte de Jesus na cruz nos trouxe salvação, mas não a cruz. A cruz é um detalhe que entra para a história, aonde as pessoas hoje olham e vê que ela não teve nenhuma autoridade. A cruz foi algo para a gente lembrar o poder e a glória de Deus nos trouxe a vitória. E os privilégios através daquela cruz, a qual Cristo nos deu. Está no livro de Apocalipse, fala sobre isso. No versículo 5. Nos fala sobre a cruz. Disse, havendo tomado o livro, 5, versículo 8. Havendo tomado o livro, os 4 animais e 24 anciãos prostraram diante do Cordeiro, e tendo a harpa, salvo de ouro cheio de incenso, que são as orações do santo. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir o selo, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Quem esteve ali na cruz nos comprou. Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser lembrado, porque foi Ele que esteve ali. Foi Jesus que permaneceu ali por um tempo, até a sua morte, sangrou, foi humilhado, foi rejeitado ali. Muitos que ali estavam, dos judeus, que viram ele curar, mandaram crucificar ele. Aleluia. A cruz não tem poder sobre ele, mas ele prevalece ali para morrer por nós. Permanece ali quieto, como uma ovelha muda. Ele morre sem reclamar, para nos trazer a redenção, para nos trazer vida eterna. Você não vê homem na Bíblia, você não vê homem, tu não vê a palavra de Deus em nenhum momento honrando a cruz, mas honrando quem esteve na cruz. Honra o autor da tua vida, que venceu a cruz, que venceu a morte, para nos trazer privilégio, para nos trazer a vitória, para nos trazer salvação. Hoje nós não somos mais ovelha desgarrada, porque Ele nos comprou. Através do teu sangue, Jesus nos comprou. E aleluia, porque a cruz não tem mais poder sobre ele. Enquanto ele esteve ali, a cruz era dominante. Mas quando ele saiu, ele nos comprou. Quando ele venceu a morte, mostrou para a cruz que nem ela e nem o túmulo tinha poder sobre ele. A redenção de Cristo vem na ressurreição. A redenção da igreja veio na redenção. Eu costumo dizer que
que os 3 piores momentos da igreja foi quando Cristo estava ali no túmulo, morto. Os piores momentos foi quando Jesus estava morto. Os piores momentos do povo de Deus foi quando ele permaneceu morto por 3 dias. O diabo deve ter feito uma arruaça. O inferno deve ter feito uma festa. Conseguimos vencer. Conseguimos a vitória em cima daquele homem que se dizia seu Salvador. Porque o diabo não tem poder para dizer o que vai acontecer amanhã na tua vida. Ele não tem poder para pensar o que você pensa. O diabo não tem autoridade para entrar e achar, pensar, agir. É por isso que quando oramos em silêncio, ele não descobre. A oração silenciosa incomoda ele, porque ele só ouve o que você fala. Ele não tem poder de maneira nenhuma para discernir o que eu estou pensando. Ele não tem poder para bloquear o que Deus tem para você, porque ele não é onisciente, onipresente. Ele não é. O único que tem poder para entrar na tua mente e saber o que você está pensando foi aquele que morreu na cruz por você. A cruz não há autoridade nela. A autoridade não está na cruz, está em quem esteve na cruz. Na cruz não há virtude. A virtude está naquele que morreu na cruz. Na cruz não há salvação. Salvação há naquele que morreu na cruz. Porque Jesus não se encontra ali. O hino diz: rude cruz surgiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Emblema de vergonha e dor. A cruz simboliza isso, vergonha e dor, e mais nada. Não adianta querer criar o que a cruz não é. Porque quem esteve ali, ele é o autor da minha vida. A cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Já cantava na década de 90, Grupo Altos Louvores. Os hinos eram voltados para a palavra de Deus. Olha para a cruz, não olha para a cruz, olha para Jesus que venceu a cruz. Ah, temos que olhar. Não olha para ela. Olha para aquele que venceu a cruz. Quando eu olho para a cruz, eu digo: você não foi nada. Muitos que passaram ali, a cruz venceu, o túmulo venceu, mas Jesus não. Jesus esteve ali de passagem. E Satanás fazendo aquela festa no inferno. Jesus chega lá, tá lá aquele festão, a festa da carne. Tá lá eles comemorando. Matamos o Filho de Deus. Já não existe mais saída, já não há mais solução. Agora eu quero ver o que aquele povo que adorava eles vai sofrer em nossas mãos. Quero ver Pedro, o inferno falando. Quero ver Mateus, Tiago, Bartolomeu. Quero ver. Paulo ainda não estava na história. Paulo vem depois da cruz. Eu quero ver agora aquele povo pisar na minha cabeça. Só que eles não esperavam o terceiro dia. Segundo a história, isso aconteceu na antevéspera da Páscoa.
Era uma festa que comemorava a Páscoa, onde saía povo de tudo quanto é lugar para chegar ali e adorar. Isso era sexta, numa antivéspera, aonde Jesus sofreu na cruz. O sábado ele passou ali no túmulo morto. Ele passou ali, todo o momento ali. Mas o que o inferno não esperava, o que o inferno não imaginava, que o autor da minha vida e o autor da tua vida venceria a morte. O que a cruz talvez não esperava, que esse ia ser diferente, que nem o túmulo, que nem a cruz, que nem a humilhação, que nem a morte poderia vencer ele. A Bíblia diz, quando Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, foi ao túmulo, ele não estava mais lá. A cruz não conseguiu vencer, aleluia, o autor da minha vida. E elas anunciaram que ele não estava mais ali. A cruz pode ter poder sobre os homens, mas quem estava ali era muito mais do que um homem. Apesar de ele ter morrido como homem, sofrido como homem, andado nessa terra como homem, mas ele era o Filho de Deus. A morte hoje não tem mais poder sobre a minha vida e sobre a tua vida. Pastor, o senhor está falando? Não, estou falando não. Porque o Senhor disse, ainda que esteja morto, viverás. A morte é um detalhe em nossas vidas. Aquele que tiver escrito no livro da vida não verá a morte. A palavra diz que elas, ao não ver Jesus, se assustaram. Cadê ele? Aí ele aparece no caminho, diz para eles que daqui a pouquinho eu estou lá. Eu primeiro tenho uma missão, está tendo uma festa aí que eles estão comemorando a minha morte. Eles estão comemorando, eu tenho que ir lá primeiro. Eu tenho que resolver uma situação aí para deixar o meu povo bem. E aquela festa lá no inferno, aquela festa da carne estava lá. E aquele povo comemorando. O inferno estava em festa. Mas o que eles não esperavam é que o Filho de Deus ia ressuscitar. Porque eles não pensam, eles não têm raciocínio para imaginar o que eles fez estava errado. Eles não têm poder para raciocinar que eles estavam errados. É difícil de entender, mano. É difícil, será? Que a cruz representa nada. Como diz Rude Cruz Cerugiro, dela um dia ele fugiu. Nenhum de nós aqui gostaríamos de morrer na cruz. E ele agora ressuscita e chega lá no inferno. Aquela festa linda lá no inferno, dentro da visão deles. E ele morreu. E agora nós vamos matar Paulo, vamos matar Pedro, vamos matar João, vamos matar Tiago, vamos matar Maria, mãe de Jesus. Vamos exterminar aquele povo que adora Jesus, que adorava, porque agora ele está morto, o inferno dizendo. E ele não precisa de chave, ele não precisa de porta para entrar onde ele quer.
A palavra de Deus que ele desceu. Eu fico imaginando quando o Filho de Deus ressuscitado desce até o inferno. Aquele brilho celestial, aquele corpo celestial, lá naquela escuridão, naquele sofrimento de enxofre, Satanás gritando: sai daqui! Satanás gritando: não suportamos a tua glória, Filho de Deus. E ele pega a chave do inferno, e pega o chefão, Lúcifer, o anjo decaído, ele pega e tranca na sua própria prisão. E ali ele deixa o inferno fechado. E venho falar agora com o seu povo. Oh, aleluia! A cruz não conseguiu vencer, não conseguiu, o túmulo não conseguiu, a morte não conseguiu, a humilhação não conseguiu vencer o autor da minha vida. Oh, charamanto de povo, alas. E ele tranca Satanás e dá autoridade sobre a igreja. Ele visita os discípulos. Agora ele precisa ir correndo visitar um homem. Esse homem estava em estado crítico. Já tinha abandonado o evangelho. Estava de novo à prática. Até porque que evangelho teria força com a morte de Cristo? É necessário entender isso. Preste atenção. Revelado agora. Pedro não estava errado. Não. Pedro não estava errado. Tem uns que dizem: Pedro voltou a perder. Não, Pedro estava certo. Deus me revelou agora. Que evangelho vai existir se aquele que veio para nos salvar está morto? Oh! Já não tem mais sentido para o evangelho. Já não haveria mais luz. Se aquele que vem com a promessa de resgatar está no túmulo. Se aquele que vem trazer a vida eterna está morto. Se aquele que vem nos prometeu nos salvar, ele morreu na cruz. Eu pensaria como Pedro: essa história aí está errada. Pedro estava desgostoso. Ah, mas ele negou. Claro, querido, quem não negaria? Você ia morrer? Não, eu também não morreria. É fácil você dizer agora que Pedro negou, que ele foi um covarde. Eu já falei isso. Mas Deus me trouxe aqui agora o raciocínio. Já não existia mais evangelho porque ele estava morto. A cruz matou no pensamento de Pedro. E foi uma verdade. O túmulo venceu. É um domingo de Páscoa. Pedro está lá pescando seus peixinhos. Acabou tudo. Eu fico imaginando como um empresário: perdemos tudo, já era. A dor, o sofrimento, a tristeza, a depressão toma conta. A solidão. Aí ele chega: calma que agora eu tenho que resgatar. Já estou com a chave de Satanás na mão. O inferno está fechado. Lá eu já acabei com a bagunça. Agora eu preciso restaurar Pedro. Agora eu preciso sarar Pedro. Oh, Jesus. Obrigado por o Senhor me revelar isso, Pai. Ali chega lá na beira do mar da Galileia, que segundo os historiadores era uma lagoa. Ei, bota um peixinho para sair para mim. É
muito forte. Aí Pedro não conhece a voz. Aí Pedro está dinostinado. Quem consegue sorrir quando perde um parente? Jesus era um pai, um irmão, era um parente próximo de Pedro. Pedro estava em todas com Jesus. Agora ele perdeu um amigo, ele perdeu um irmão, ele perdeu um pai, ele perdeu um conselheiro. Não tem como você se alegrar após uma morte. Ela recente. Aí é fácil eu chegar, como eu já falei também, criticar. Não tem como, quando você perde alguém próximo, um amigo, um parente, você fica lesado, você não se alegra, não tem nada que te motiva. Aí Pedro ficou na dele. Eu fico imaginando Jesus, além das palavras, tu me ama, não está me conhecendo, Pedro? Eu sou Jesus. Aí Pedro, não, você está morto. Ah, sabe, uma conversa, uma imaginação. Aí Jesus vai perguntar para Pedro, Pedro, você me ama? Sim. Tu me ama mesmo, Pedro? Sim. Terceira vez, tu me ama, Pedro? Tu sabe, Senhor, que eu te amo. Vai e pastorear minhas ovelhas. Eu, primeiro pastor. Jesus cuida de coisas e coisas. Ele primeiro vai ressuscitar. Fala com Maria, fala com os discípulos, fala com Tomé, fala com todos. Os outros chamam Tomé de incrédulo. A palavra também diz. Homem de pouca fé, aliás. Mas será que seria fácil para você e para mim? Será que a gente não fazia o mesmo que Tomé fez, o que Pedro fez? Ele ressuscitou. O autor que estava na cruz ressuscitou. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. A morte da cruz não vence ele. O túmulo não vence. E para a gente encerrar aqui essa parte, sabe por que Jesus ressuscitou? Vamos lá. Todos sabemos que o cartório funciona na sexta. Sim. No Brasil, sabe? Mas nos costumes dos judeus se guardava o sábado. Então estava tranquilo. Sexta, houve um terremoto, que a palavra de Deus diz que a terra abalou. Quando Jesus diz que está consumado. Então, o que significa após um terremoto? De estabilidade. Não tinha como assinar o atestado de óbito de Jesus. Veio o sábado, o cartório não abriu, eles não trabalhavam. O domingo, órgão público não trabalha esse domingo. Então Deus falou assim, se Deus me revelou, não vou ouvir em lugar nenhum. Eu vou tirar meu filho daí antes que chegue a segunda-feira, porque senão nós vamos fazer o atestado de óbito. Imagina a igreja pregando hoje que Jesus ressuscitou. Aí veio o atestado de óbito aqui, ó. Ele está morto. Buda tem atestado de óbito. Maomé tem atestado de óbito. Maria tem atestado de óbito. Mas o meu Redentor que vive para todo sempre não tem atestado de óbito. Então não tem como cientista, não tem como homens incrédulos, seja quem for, provar que ele está morto. A igreja pode dizer, a igreja pode glorificar e dizer, o meu Redentor vive, porque ele não tem atestado de óbito.
Buda tem, Maomé tem, Maria tem, Pedro tem, Tiago tem, João tem, Joaquim tem, eu terei, mas o meu Redentor ele vive. Lugar nenhum do mundo nunca apresentou atestado de óbito de Cristo, porque Deus trabalha com cálculos, Deus é matemático. Peraí, sexta, vou repetir. Após um terremoto, recesso na cidade. Recesso na cidade. A cidade está parada. É preciso organizar. Então não tem como fazer o atestado de óbito. Sábado, os judeus não trabalhavam. Então não tinha como. Domingo, funcionário público não trabalha, era festa. Festa da Páscoa. Eu nem sei como foi o domingo de Páscoa naquela época. Sei que havia uma festa. Como eles comemoraram. Tenho certeza que da mesma maneira que eles mandaram crucificar Jesus, deve ter rolado a festa normal. A Páscoa deve ter sido normal. Então, Deus falou. Deus imaginou, Deus pensou, calma aí. Tá vindo segunda, eles vão tirar o atestado de óbito do meu. Então eu vou ressuscitar ele agora. Para Deus não fazia diferença se Jesus ressuscitasse no nosso século. Tanto. Mas para a sociedade ia provar que Jesus tem atestado de óbito. Como Allan Kardec tem, todos os líderes religiosos que passou na Terra, que hoje são adorados, têm atestado de óbito. São Jorge tem atestado de óbito. Todos. Você pode ir a algum museu da vida aí que tu vai ver o atestado de óbito deles. Os deuses do faraó que viveram como homem têm atestado de óbito. Atestado de óbito. Porque está... Para que serve o atestado de óbito? Para comprovar a morte de um cidadão. Marcelo Dias Azevedo. Está lá no atestado de óbito. Morto. Não está mais entre nós. E Jesus, ele vive. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Ele não está morto. Ele não está pendurado numa cruz. Ele não está aqui. Não ver na cruz o que ela não tem. Não ver na cruz o poder. Eu vejo na cruz. E olho para ela e digo, você não conseguiu vencer o autor da minha vida. Oh, Jesus, querido Deus. Nesse momento eu quero entregar nas tuas mãos as famílias. As famílias que estão sofrendo no leito de dor. As famílias que estão chorando. As percas. Famílias que estão, Senhor, nesse momento sem expectativa. Muitos já perderam a esperança que o Senhor vive. Muitos já dizem, se o Senhor verdadeiramente vive, por que eu estou passando por isso? Deus, passa até pela minha cabeça muitas das vezes, Pai. Todos nós temos o nosso momento de incredulidade, Senhor. Mas eu tenho a consciência que o Senhor vive. Assim como Pedro, que já
tinha perdido a esperança. Muitos já perderam. E para Pedro era mais difícil do que para nós hoje, Senhor. Porque a história hoje nos garante que ele ressuscitou. Mas Pedro, não. Talvez Pedro ele falou que ia ressuscitar. Hoje é o terceiro dia, cadê ele? Cadê meu amigo? Oh, Jesus. Quantas mães que já perderam a esperança de ter os seus filhos no caminho da salvação. Quantos pais que já perderam a esperança das portas de emprego abertas. Quantos filhos que já não têm mais força para caminhar. Jesus, assim como o Senhor vive, vai até essa família agora que está sem força. Família que já foi tomada pelas drogas. Família que já foi dominada pelo crime. Através do teu sangue, liberta que nós fomos comprados para ti. Toma, Senhor, nas tuas mãos. Toma, Senhor. Toma a nossa vida, toma a nossa família, toma o meu pai nas tuas mãos, Senhor, que vai passar por essa cirurgia. Senhor, a dor está grande na vida desse homem, do meu pai, Senhor. Vai de encontro dele agora lá em cima, Deus, toca nessa enfermidade, cura, Senhor. Arranca essa dor que atormenta, Pai, porque o Senhor vive. O Senhor vive, Pai. Toma todas as famílias desse Brasil. Nos dá uma política séria, Pai. Políticos que governam pelo país. Eu não estou preocupado com políticos, crente ou não crente. Eu quero ver ser um Brasil governado de maneira decente, aonde podemos contar com os órgãos públicos, porque a tua palavra vai ter que se cumprir, sim. Queira ou não o homem, mas tua palavra vai ter que se cumprir, porque a tua palavra diz que por amor de muitos se esfriar a iniquidade se aumentaria. Então entrego nas tuas mãos todas as famílias brasileiras. Coloco nas tuas mãos, Senhor, todos aqueles que são inscritos na minha página, o pastor Marcelo Dias, que me segue, aqueles que estão há anos comigo, aqueles que já participam das lives, aquelas famílias, Senhor, que precisam de Ti. Aleluia. Nosso irmão José, Senhor, nossa irmã Simone Amorim, toma nas tuas mãos, Pai. Toma a família deles, do nosso irmão José e da nossa irmã Simone Amorim, Senhor, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos, Pai. Eu entrego nas tuas mãos as famílias brasileiras. Seja pobre, seja rico, aqueles que estão no condomínio de luxo, em depressão, aqueles que estão nos apartamentos de luxo, mas está vivendo um momento de depressão. Liberta, cura, Senhor, essa pessoa da depressão. Então, em teu nome, Deus, eu coloco nas tuas mãos a minha casa, a minha filha, minha esposa. Não deixa a gente se perder, Senhor. Deus, tu sabe que eu criei minha filha nos teus caminhos. Então toma nas tuas mãos. Me dá essa vitória, Deus, para todos sempre. Amém e amém. Queridos, nosso irmão José, muito obrigado que ficou até agora. Nossa irmã Simone Amorim, muito obrigado também. Todos vocês que participam, muito obrigado. Quero agradecer a vocês pela participação. E eu gostaria de convidar vocês também a se inscrever lá no meu canal, Marcelo Azevedo Orando por Vocês. É um canal que a gente fala da palavra. O nome do canal é esse, Marcelo Azevedo Orando por Vocês.
E graças a Deus eu ganhei uma câmera, mas ainda tem que fazer comprar pilha, que é muito caro, que é recarregável. Em breve lá no canal vai ter assuntos, vamos ter novos conteúdos, vamos fazer entrevista, vamos procurar ir em lugares, evangelismo, em favela, e mostrar para vocês o que é o verdadeiro evangelho. Então, querido, e muito em breve vamos ter conteúdo novo lá no meu canal. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir a vocês que se inscreva lá, Marcelo Azevedo orando por vocês. Escreve, deixa o seu like, deixa o teu joinha lá, e eu creio que você estará me abençoando da mesma maneira que eu tenho abençoado vocês ao longo dos anos. Começamos agora, estamos devagar, mas eu conto com vocês. Então, em nome de Jesus, um bom dia para todos. E se vocês não achar como Marcelo Azevedo, pode colocar lá que eu tenho certeza, transformando dores em gemidos de oração. A paz. Qualquer coisa a gente vai estar junto ainda hoje, tá?